que é que o senhor acha sobre isso? Ele vai vir para todos? Ele vai tirar a igreja dentro de uma igreja? Como segundo a Bíblia, como é que vai ser isso? Segundo a Bíblia, ninguém pode garantir quem vai ou quem fica, né? O próprio Jesus disse que pelo fruto se conheceria a árvore. Então ninguém pode garantir. Não, ninguém pode garantir. Por quê? Porque se nós observarmos pela palavra, quem era para chegar lá no paraíso era Judas, não o ladrão da cruz. Judas andou com Jesus, Judas, ele tinha a bolsa da oferta, Judas tinha um cargo administrativo ao lado de Jesus, e nem tanto se perdeu. O ladrão, que o texto diz que não tinha outro título para ele, era só o ladrão da cruz mesmo, ele não evangelizou, ele não teve tempo de fazer a obra, não passou nem pelo batismo nas águas, e chegou com Jesus no paraíso. Então essa ideia de quem é salvo é denominação, ou igreja A, igreja B, não existe. Porque simplesmente, ele diz claramente, aquele que crê será salvo. Então, o segredo é a pessoa crer, claro. Quem crê tem as obras de um salvo, né? Porque lá em Mateus 25 até o 26, Jesus vai citar aquele texto: tive nu, não me vestiste, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive preso, não fosse me ver, estive enfermo, não fosse me visitar. E as pessoas perguntaram, os salvos, né? Perguntaram, quando foi que a gente viu desse jeito? Aí ele responde, quando você faz a um dos pequeninos, faz a mim. Então não tem como, a pessoa, não, mas pastor, a salvação não é pelas obras. Mas se a pessoa é salvo, é escolhido, se é justificado, então essa pessoa tem uma obra automaticamente. Automaticamente ele é movido a fazer alguma coisa para Jesus. Automaticamente ele é movido não só estar debaixo da graça de Deus, mas também ter a fé para executar obras onde faça com que essa pessoa seja diferenciada das demais. Então pessoas que ficam às vezes brigando, discutindo por placa de igreja, dizendo quem é salvo e quem não é, essa pessoa pode se perder se preocupando com coisas que não competem a ela. Porque eu acredito que a salvação é individual, a adoração é individual, fidelidade é individual, e o reino de Deus para cada pessoa será individual. Ele vai buscar a igreja reunida, mas na hora de julgar será pessoa por pessoa, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então não adianta você achar quem é salvo pela aparência de uma pessoa, por uma veste, por a pessoa ter mais frequência nos cultos, a pessoa aparentemente está mais na igreja, achar que está salvo. Não. Tem pessoas que às vezes você consegue chegar na igreja no domingo, mas o que ele faz no domingo, tem pessoas que a semana todinha não faz. Por isso se faz necessário o homem examinar a si mesmo, igual falar em Coríntios 11, né, onde começa o culto, o texto da Santa Ceia, um homem examinar a si mesmo. Eu não posso dizer, você vai para o céu e você não vai. Porque essa pessoa que eu estou achando que vai hoje, pode ser que amanhã não esteja pronta para ir. Então aqui, o ponto de partida é o seguinte, vai para o céu quem crê em Jesus, é isso? Quem crê. Quem crê. E sim que é uma crença com obediência, né? Não é aquela crença da pessoa assim, eu creio em Deus. Porque se você procurar, tirando o pessoal do ateísmo, né, dos ateus, se você procurar em qualquer seita, qualquer religião, essa pessoa vai dizer que crê em Deus. Mas quando a pessoa diz eu creio, é necessário olhar os frutos da pessoa. Porque quem crê em Deus faz o que Deus quer, faz o que a palavra manda. Quem crê em Deus obedece a Deus. E interessante que isso não compete, porque o grande problema é assim, aquela preocupação, quem vai para o céu, né? Ou seja, que seria uma preocupação que não deveria ter, né? Porque isso aí, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que faz essa obra. Ou seja, o trabalho da igreja é só pregar, ela prega, e o convencimento, trabalhar, é o Espírito Santo, e assim, e não tem
não tem como a pessoa chegar. É muito individual essa questão da salvação, de sentir que você é salvo, é muito individual. Por isso que a salvação, a própria Bíblia diz que é individual, né? O pai não leva o filho não leva o pai, e por aí vai. Pela questão desse lado da salvação, nós não podemos salvar nenhum filho que a gente gera, que vem da gente. Não tem como. A gente ensina no caminho que deve andar. Agora, permanecer no caminho já não compete a nenhum de nós. Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo perdoou os pecados. Cristo foi preparar lugar. Cristo vem buscar a igreja. Ou seja, Cristo fez praticamente tudo. E a minha parte é o quê? Crer e obedecer. E perseverar até o fim. Pastor, Jesus vai voltar quando mesmo? Eita, aí é uma pergunta que... Tem um dia, tem a hora? Qual é o dia mesmo, que é a hora? Porque tem gente que quer saber para se preparar, né? Só que ele não vai mandar uma carta dizendo eu voto hoje, eu voto amanhã, ele já deixou a palavra. Ele manda a gente olhar o sinal da figueira, né? Que no tempo certo a figueira ela floresce, as folhas caem para poder o fruto chegar. Então é necessário a gente olhar para as escrituras.